Alô, meu povo! Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou René Moreno, estamos aqui iniciando mais uma sequência de lives. Estamos aqui abrindo a porteira para mais um momento incrível de conhecimento, estamos aqui trocando experiências. E se você que me acompanha gosta do meu conteúdo, gosta do que nós estamos proporcionando, apoie os nossos filiados. Nós temos um afiliado da Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Todas as coisas que você quiser fazer hoje, até para os dias dos namorados, ou em qualquer outro momento, decorar sua casa, dar de presente, você comprando ali no Magazine Educar, que tem o link aqui na minha bio, todas as comissões, tirando os impostos, vão ajudar escolas públicas. Então, se você acredita, gosta do meu conteúdo, apoie os nossos afiliados que estão aqui na bio. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Daiane, que ela é consultora, tem mais de 10 anos de experiência e ela vai falar sobre uma coisa bárbara para os dias de hoje, que é economia criativa. Ela já chegou por aqui, nós vamos nos conectar já. Seja bem-vinda, Daiane. E aqui a ideia é promover educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão, tudo que provoca em você o barulho de carroça na cabeça. Traga um desconforto positivo e que depois que você ouvir o meu convidado, a convidada, possa se aprofundar mais naquele tema, se isso trouxe para você o interesse. Daiane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Renê. É um prazer estar participando contigo e falar de um tema que tem sido tão relevante para mim como empreendedora, né? Então, conforme você falou aí, nos últimos 15 anos, após a formatura em administração, eu trabalhei um foco muito em sistemas de gestão, em processos, em estruturas, enfim. E a partir de 2017, o meu foco de atuação tem sido a economia criativa. Porque eu acredito, né, que o despertar empreendedor do indivíduo, ele ocorre a partir da criatividade, onde eu relaciono que é a principal matéria-prima para inovar, qualificar e transformar os negócios. Fabuloso. Mas o que aconteceu na sua vida, Daiane, que de repente você introduziu essa questão da criatividade, um fator mais presente na sua vida? Qual foi o gatilho, qual foi o desafio que você passou, que de repente você incorporou, tirou proveito disso e também resolveu compartilhar com outras pessoas? Aconteceu algum evento que isso provocou isso? Na verdade, vem sempre aquele desconforto, né? Então, você já está 10 anos após a formatura, então já tinha me formado em 2005, depois do mestrado atuando em universidades, atuando em grandes empresas, com ISO 9000, né? Empresas multinacionais. E aí vem aquele questionamento, tá, mas eu estou no lugar certo fazendo o que eu deveria fazer? E aí eu olhava para o mercado e via essa questão da criatividade, e eu pensei, em que momento na minha rotina eu estou sendo criativa? E eu não conseguia encontrar isso. Eu estava extremamente no automático, trabalhando muito, né? Um pouco desconfortável, a saúde cada vez mais comprometida. E aí eu falei, nossa, as tendências do mercado estão voltadas para o capital humano, né? Para a empatia, para a criatividade, e eu não estou fazendo isso. E aí comecei a mudar um pouquinho os insumos de cursos que eu vinha fazendo. Então, voltados a autoconhecimento, voltados a ecossistema, a sustentabilidade. Então, 2017 foi um ano, eu acredito, Renê, que nós devemos aproveitar a mudança nos momentos que a gente está bem. Então, eu já tinha empreendido na minha vida, eu estou no quarto CNPJ com a frente. Então, eu venho de uma empresa familiar com meu pai, então tinha mercado, nós éramos representantes da Jeep Liquigás no Rio Grande do Sul. Tínhamos empresa de transporte também, então eu era sócia do meu pai, né? Depois eu tive uma pizzaria, eu fui fazer um curso na Itália, aí eu voltei para o Brasil e coloquei uma pizzaria em Passo Fundo. Eu fui sócia de um café em Florianópolis. Então, até chegar na Flint, quando eu abri o meu CNPJ em 2010, eu era professora universitária. Porque os alunos falavam assim, Daiane, tu pode nos auxiliar tanto com planejamento estratégico, com a nossa rotina, eu acho que você deve começar a atuar na consultoria. E eu já tinha feito isso em 2005 no projeto Empreender do Sebrae. Então, eu quis resgatar isso, sabe? 2017 foi um ano muito interessante. E aí, eu fiz alguns cursos, inclusive o Aceita Idiota, que foi um curso bem chocante para mim, porque eu acredito que tu só aceita a mudança se tu se der conta da tua realidade.
Repete o nome? Aceita Idiota. Aceita Aceita Idiota. Idiota. É o Márcio Libar, do Rio de Janeiro. Então ele foi na Perestroika, em Porto Alegre, eu fiz esse curso em 2018. E quando eu cheguei lá, então 2 dias assim de imersão em autoconhecimento, todo mundo recebe um apelido. E o meu apelido foi Princesa Desencantada. E o nosso desafio seria mudar esse apelido até o final do curso. E eu recebi o apelido de Alice no País das Maravilhas, né? Relacionado a tudo isso, teve o evento hoje, 2018, em Concórdia, Santa Catarina, e eu fui convidada para ser palestrante. E até então, sempre a pergunta, sobre o que vocês querem que eu fale? Falei, olha, eu tenho mais de 80 palestras aí, já era credenciada ao SESI, ao Sebrae, e eles falaram, fala sobre o que tu quiser. Me deram liberdade, assim, para... Eu falei, como? Sobre o que eu quiser? Falei, quer saber? Então eu vou testar uma coisa inusitada. E aí eu coloquei o nome da minha palestra de Princesa Desencantada para Alice e os desafios dessa transformação. Então eu criei uma palestra totalmente maluca, porque todos os eventos de inovação que eu participava, todo mundo falava, você tem que inovar, mas o palestrante estava lá de terno, gravata, falando em inovação, mas a imagem dele não comunicava que ele estava inovando na palestra, aproveitando a palestra para inovar. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma performance. Eu vou começar com uma Diana normal, vou matar a princesa e vou virar Alice no País das Maravilhas, literalmente. E aí a plateia, a reação é inesperada. E quando eu fiz isso nesse evento, cerca de 80 pessoas assistiram e gostaram muito. Então o feedback foi, as pessoas vieram falar comigo, foi muito divertido, eu me senti muito feliz em ter inovado, mas precisou de muita coragem também. Porque, afinal, eu era uma consultora séria, né? Extremamente atuando com ISO 9000, 14000, processos. Como é que eu vou dar a cara para bater? Podia ser ridículo. Então, precisou de muita coragem para fazer isso. E aí, quando a gente começa a inovar com pequenas coisas, que para mim foi um grande momento, eu pensei em desistir antes do evento, né? Porque eu pensei, nossa, é muito maluco isso. E aí, depois, a inovação, ela vai fazendo parte do teu cotidiano, né? Então foi muito interessante isso. O que eu percebo, Daiane, primeiro, parabéns por essa trajetória. O que eu percebo é que você é uma pessoa inquieta. Trabalhou com supermercado, pizzaria, consultora, monta uma palestra extremamente provocativa, né? Enfim, imagina que uma pessoa que tem esse perfil que, igual você falou, que as pessoas já te conhecem como uma pessoa séria e vem para provocar, realmente você veio para se reinventar e teve a chance. Eu tô assim, adorando só de tentar imaginar você se considera essa pessoa inquieta mesmo? E a criatividade é inerente dessa inquietude? É da Daiane ou de repente todos nós temos e muitas vezes está adormecida? Como que você analisa essa comparação da Daiane e outros seres humanos ali? Então, nós quando somos crianças, a gente é criativo. A gente tem problema todo dia e nós inventamos alguma solução para isso. No meu caso, como eu nasci no meio empresarial, eu amava aquele negócio da família. Eu ia para aula de manhã, mas à tarde eu estava lá. Eu queria entender do caixa, eu queria da padaria, eu fazia cartazes. Então, a empresa ainda não era plano, era plano real. Então, meu pai acordava, nós íamos com o caminhão para Porto Alegre fazer compras. Eu tinha 7 anos. Ele falava, precisa dessa lista, compra as promoções que a gente vai chegar no mercado e vai... Tinha 2 supermercados, Salto do Jacuí, a minha cidade natal, né? Meus pais moram lá até hoje. E aí era incrível, eu estava sempre aprendendo. Eu fazia cartazes, promoção, erva mate, né? Promoção cestas. Então, tinha um curso na cidade de embalagens. Minha mãe me colocava lá, Daiana, vamos fazer uma promoção agora de Natal, você vai lá aprender a fazer os tops, que a gente vai reunir tudo isso e fazer uma promoção aqui. Então era muito interessante. Só que eu achava que naquele ambiente, eu sempre fui muito organizada. E eu imaginava que trabalhar nas grandes empresas, eu iria estudar e um dia eu estaria preparada e na grande empresa ali eu seria feliz. E quando eu cheguei na grande empresa, as culturas muito enrijecidas não me deixavam ser criativas. E aí eu voltei o olhar para os pequenos negócios pensando assim, não, ali eu tinha liberdade, ali eu acredito que onde a inovação pode acontecer são em times menores, equipes menores, né, com autonomia das pessoas que estão ali. Então tive um novo olhar sobre essa infância.
e quis resgatar isso. Então, eu sou muito inquieta, sempre fui, apaixonada pelo mundo dos negócios, mas eu acredito que todo ser humano é criativo. Onde é que está o erro do ser humano? Quando ele olha para o lado e quer copiar o semelhante. Todos nós temos um diferencial. Eu faço muito plano de negócio, né? E as pessoas dizem assim, Dena, o que é a onda do mercado? Onde é que eu vou investir agora? Né? O que é o negócio que dá dinheiro? E eu falo, depende do que você é bom, qual que é o teu diferencial? Né? Então, às vezes, na primeira reunião, quando eu vejo que é copia e cola, não vai funcionar. Porque você vai ter que ler, vai ter que estudar sobre o assunto. E eu encontrei na consultoria esse desafio constante, né? De estar me atualizando. Eu sou empreendedora, eu me considero mais empreendedora que consultora. E aí, quando eu entrei no Sebrae lá em 2005, eu pensei, olha, eu vou estudar tudo sobre gestão, porque um dia eu terei a minha empresa e eu já vou saber como fazer, porque eu vou ajudar as outras empresas, né? Então, foi nesse olhar um pouco até egoísta de aprender para depois ter o meu negócio. Tá, então duas perguntas. Primeiro, essa trajetória sua vem da natureza sua, dessa inquietude que você já tem. Legal. Mas aí eu pergunto para você a resistência das pessoas próximas de você, que já te conheciam, se houve muita crítica também nesse sentido de mudança. As pessoas, quem conhecia mais tempos, enfim, já sabia que você é inquieta. Mas você tem essa rotina de mudança constante. E o que a Daiane vê, essa mudança que nós estamos tendo nesse momento como uma obrigação. A gente tem que mudar, se reinventar, não tem jeito. Né? É a regra, e a criatividade com certeza é a grande ferramenta. E aonde que você linka tudo isso com a economia criativa? Muito bem. Olha só o que eu preparei para... O conceito de economia criativa, até hoje, ele é muito discutido. Por quê? Porque tudo que está relacionado à atividade cultural, criativa e de inovação, a gente pode falar que é economia criativa. Mas se nós formos pensar nos diferentes setores que utilizam a criatividade como principal insumo, olha a lista que eu fiz para vocês. Mercados como propaganda, arquitetura, antiguidades, arte, artesanato, design, moda, filme e vídeo, software de lazer, música, espetáculos, edição, rádio e TV, turismo, gastronomia, folclore, joalheria, cosméticos naturais. Então, no Rio Grande do Sul, a gente já tem cosméticos feitos a partir da erva mate, né? Então, a gente já pode falar que a economia criativa está relacionada a uma cultura local. Então, aqui no Brasil, nós temos a Rota da Cachaça, em Minas Gerais, temos o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, temos o Distrito Cultural do Vinho na França, então, a nível global. Temos a Feira Literária em Paraty, né? Então, o que a gente pode pensar? A prioridade da economia criativa está sempre relacionada ao bem-estar social. Esse é o pilar. E se a gente pensar nos negócios a nível mundial, quem tem ganhado mais dinheiro? Não são empresas que têm como propósito, a missão, o bem-estar social? Não faz sentido, Renê? Faz, total sentido. O que é o Airbnb? O que é o Waze? O que é? É pensando assim, será que eles olharam no plano de negócio, eu quero ficar rico, o que dá dinheiro? Ou eles pensaram, como solucionar um problema comum de milhares de pessoas e ser reconhecido por isso? Fabuloso. Servir muitas pessoas fazendo algo prático para eles. Exatamente. Então, quando eu penso em economia tradicional, eu estou pensando em concorrentes. É a lei da escassez, concorrente. Tenho que ser melhor que o meu concorrente, eu tenho que conhecer a concorrência, o mercado. A economia criativa, o foco é a colaboração. Então, muitos agentes no mercado não são problemas. Pelo contrário, eles são um estímulo. Perfeito. Estou tentando anotar uma parte do que você fala, que você tem muito conhecimento. Na economia moderna, a gente olha colaboração, colaboradores. A tradicional, concorrentes, é isso? Eu peguei certo? Não. A economia tradicional, o foco está na concorrência. Você concorda? Isso. Então, é a lei da escassez. Se eu vou ter um negócio de consultoria e você vai ter também, eu tenho que ser melhor que você. Eu estou concorrendo. Só tem lugar para uma empresa de consultoria boa. Não pode todo mundo ganhar. Na economia na economia criativa, o foco é colaboração. Tem lugar para todo mundo. Então, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha, muitos agentes. Você imagina só na minha palestra.
Então, quando eu inovo numa palestra de Princesa Desencantada para Alice, os desafios dessa transformação, eu preciso de uma roupa criativa que está relacionada à moda da Alice. Então, eu fui lá, alguém fez uma roupa personalizada para a Dayana. Eu preciso de fotógrafo, eu preciso de vídeo, né? Então, eu preciso de uma série de profissionais que, quanto mais sucesso a Dayana tiver, as pessoas que estão ligadas à Dayana estão aprendendo também, estão se preparando para esse negócio. Então, quando a gente fala em desemprego, de uma crise, da pandemia que está ocorrendo, eu acredito que era o que faltava para essa mudança de fato ocorrer, para a gente entrar no século XXI. Se eu te passar os dados, eu anotei aqui para você, a principal ligação entre economia, tecnologia e cultura é a economia criativa. Se a gente olhar só os dados no Brasil, tá? Segundo dados do Ministério da Cultura, ela representa 2,6% do PIB, mais de 40 bilhões de reais. Um dos 10 setores com maior atividade econômica no país. Gera 1 milhão de empregos. Crescerá em média 4,6% nos próximos anos. Na economia global, ela representa 2,3 trilhões de dólares e até 2021 com exportações equivalentes a 6% do PIB mundial. Então, a gente tem que olhar o quê? Tendências desse mercado. Profissionais qualificados. O que é qualificados? Nessas áreas todas que eu falei desses setores que estão relacionados. Então, quem que vai ficar sem emprego? Quem não gera valor para a sociedade. Você concorda? Perfeito. Então, essa pessoa vai ter que se reinventar. Foi a virada de século mesmo, né? Nós precisamos nos reinventar para ser mais felizes, eu acho, como ser humanos. Não ser substituídos pela máquina, né? E aí que entra a criatividade. Bom, é fabuloso mesmo, tudo o conteúdo, as informações, os dados, você está extremamente, muito linkada, muito alinhada, né? Pergunto você se as instituições de ensino já estão, vamos esquecer que está tendo uma pandemia em termos de que está paralisada as coisas agora, mas se elas estão antenadas com essa mudança, se as crianças, jovens, adultos estão recebendo essas informações com essa perspectiva de mudança, de gerar valor, ou ainda estão com o modelo tradicional. E 2, é saber se essa questão de idade se interfere nas ações ou é muito inerente da própria pessoa. Às vezes a pessoa já passou dos 40 anos, mas ela está com gás, ela está acesa. E outras pessoas até um pouco mais jovens ainda não. Como que você vê essa questão de aceitação do efeito criatividade no universo corporativo ali, no dia a dia, na rotina? Muito bem, eu vou começar respondendo a última. Então, se você olhar para mim, hoje eu tenho 38 anos, mas foi com 37 anos, 36 Perfeito. anos que eu fiz essa palestra, que eu posso dizer que eu realmente utilizei a criatividade como... Deu uma faísca ali, como se diz, deu uma faísca. Exatamente. Eu atendo empresas, eu estou atendendo uma empresa na Serra Gaúcha, que uma das sócias com 50 anos, que ela pensou, Fabuloso. Eu não quero mais trabalhar para os outros, ela foi faxineira a vida inteira e sabia muito, entendia muito. E a nora dela queria ter uma empresa, e o filho já trabalhava com a mãe. Então, olha só, 3 pessoas criaram a Lavanda Limpeza, que é uma empresa que está crescendo, tem 6 anos, já tem excelentes resultados no mercado, mas foi uma união, uma combinação de 3 pessoas que tinham o mesmo sonho. Mas o gatilho principal ali foi uma profissional com 50 anos, né? Então, que estava inquieta com aquele momento e ela, com aquele desconforto, ela transforma o limão na limonada. Exatamente. Então, assim, as instituições de ensino estão preparadas? Eu acho que não. Eu acredito que elas, agora com a pandemia, elas foram forçadas a entender, utilizar os canais, né? E principalmente desafiar os alunos para o teste, né? Eu acredito muito na teoria unida com a prática. Então, assim, quanto antes as crianças, o jovem, entender que se eu sou um aluno de administração, durante a faculdade eu tenho que ter um plano de negócio que eu vou desenvolvendo. Quando eu entrei como professora numa universidade, eu falei, por que os professores, o professor de finanças não conversa com o professor de marketing, com o de estratégia, né? Com o de processos, e a gente não desafia o aluno a fazer um plano de negócios, que no final do curso ele vai ter uma empresa que vai atuar, ele vai linkar todo o TCC dele
com o negócio que ele vai criar. Que se ele não entender, se a ideia não for viável, né, a gente sempre fala nos 3 indicadores de plano de negócio, que são o quê? Prazo de retorno do investimento, ponto de equilíbrio, lucratividade e rentabilidade. Se aquele negócio não for viável, ele aprendeu a estruturar um plano de negócio para tirar uma ideia do papel e tentar outra coisa. Mas ele entendeu a estrutura. O que acontece no meio acadêmico? O ego de cada professor. Porque tem muito professor que não tem a prática. E aí ele vai se expor, porque ele não sabe ensinar o aluno a olhar para o mercado, ele não sabe fazer esse link. E se existir uma cultura nas empresas, nas instituições de ensino de, ok, não sabemos, mas vamos aprender. Vamos testar, vamos realmente entregar um valor para esse estudante. Vamos preparar ele como cidadão, né? Aí eu acredito que a transformação vai ocorrer. Então, o que eu vejo um movimento interessante? Escolas infantis com foco em criatividade. Então, todas as dinâmicas já tem lá o viés do empreendedorismo, né? Do erro como fonte de aprendizado, mas são escolas ainda caras, para pais que têm condições de investir esse valor na criança, desde pequeno. É restrito dentro de um grupo ainda muito privilegiado ainda, né? Exatamente, exatamente. Então... Tá, eu tô aqui, eu preciso dar um depoimento publicamente aqui. Eu tenho feito algumas lives ali ao longo desses dias, né? Começou meio pensando em falar isso para criança. A minha live começou para contar a história para criança, mas quem se interessou em participar foram os adultos. Então eu me direcionei. Foi doido, né? Mas eu pensei uma coisa, houve interesse de outra, eu me adaptei, beleza. Aí, eu tenho falado com muita gente. Quando você falou economia criativa, eu não sei se você já foi em alguma livraria, leu a capa do livro e deu a sensação que você já conhecia o livro. Sim. Eu fiz isso com você, preciso perdoar, pedir um perdão para você. Vai lá. Porque quando você falou economia criativa, eu adorei o tema, mas eu falei, já sei o que ela vai falar. O que você imaginava? Não sei. Eu não quero nem falar o que eu estava imaginando, porque senão eu vou passar muita vergonha. Ó, é quase 30 minutos que a gente está falando. E tudo que você falou é encantador. Encantador. É tão redado. Você sabe linkar, você sabe... além da didática, você tem os dados. Então, eu só queria falar assim, eu estava julgando você pela capa, que eu falei, vamos falar sobre economia criativa, que é óbvio, é uma coisa, o nome já se fala, mas é muito mais apaixonante, muito mais agradável, página por página dessa live, desse texto, né? Quando eu abri a porteira aqui do Peãocast hoje, eu já estava assim, eu sei o que vai ver. Eu tô apaixonado, assim, é coisa boa, você é muito provocativa e com uma didática maravilhosa. Eu tô assim, eu tenho que contar isso pra você, senão eu ia desligar a live com dor no coração. Gente, eu vou ter que assistir essa live, eu tô tentando anotar, não consigo anotar tudo. Eu não tenho nem pergunta, que eu tenho medo de falar uma pergunta tão boba que... Enfim, eu queria reforçar isso, que tá maravilhoso. A nossa amiga Letícia... tá mandando um beijo pra você, falou que você é conterrânea sua. Você consegue ler aí? A Letícia? A Letícia, não. Deixa eu dar uma olhada. Terapia. Da terapia ali. Ela mandou, sou conterrânea sua. Ela... com certeza. Terapeuta Letícia Benincá. Sim, Erechim, eu acho que é. Será que sim, Letícia? É minha conterrânea, ela tá falando. Olha aí. É que eu já morei em tantos lugares lá. Em Passo Fundo, que era perto... Benincá, eu conheço o Matheus, ali da região de Erechim. Daí é uma conterrânea, olha aí. Márcio, sim, conterrâneo lá de Salto do Jacuí. A Lu, um beijão. O Isaac, sim, também lá do Salto. Olha aí, Raul Melo, Passo Fundo, advogado. A Thaís, que eu amo, olha... Ela tem uma empresa com... Olha só, a moda do futuro a Thaís já está fazendo há muito tempo em Passo Fundo. Um beijão para a Thaís. A Letícia, o Maico, meu irmão, prestigiando. Meu irmão, então deixa eu contar para você por que eu sou tão apaixonada por esse tema. O ano passado, eu fui visitar o meu irmão em Londres. Então, eu consegui passar um mês em Londres. Entendendo até pela história da Alice, né? Então, Alice no País das Maravilhas, eu li depois de adulta, porque eu não tinha entendido o que era na infância. Depois dos filmes, né? Desse despertar. E aí eu entendi que o criativo da Alice, que foi autor do livro... Ele era um matemático e padre. E ele escreveu essa história para Alice, que era uma menina num dia de verão. Então, descendo o Tâmisa, ele era londrino também,
Descendo o Thames, ele viu vários personagens. Ele viu o coelho, né? Ele foi vendo aquilo e escreveu a história com o que ele via, com a realidade dele. Eu falei para o Michael, falei, não, depois que eu fiz essa palestra, eu tenho que ir para Londres, sempre foi um sonho, e parece que tudo se ajeitou, e eu consegui ir em novembro de 2018 para Londres, e fiquei até janeiro de 2019. Eu vi um mundo encantador. O que é aquela cidade? A economia criativa está presente lá desde 1980, que já é incentivada. Então, meu irmão ia me falando, ele falava, Dai, aqui no centro de Londres tem essa questão, o bem-estar social, então não são bairros nobres. Aí eu olhava aqueles prédios e falei, tá, mas por que tem isso? Ele dizia, não, porque as pessoas que não conseguem pagar aluguel aqui no centro, elas moram no centro da cidade justamente para ocorrer uma diversidade cultural. E aí tu anda no centro de Londres, aquelas pessoas cantando, né? Tocando guitarra, aquelas vozes, era Natal, então ficava mais encantador. Eu falei, gente, mas todo mundo tem talento aqui? Me explica isso, como é que é? Tu dá aquele dinheiro, aquela gorjeta, né, para incentivar o artista. Meu irmão falou, não, a cidade ela tem um critério para deixar os artistas ficar naquele ponto específico. Então, eles têm que atender critérios de qualidade também. Então, assim, a economia criativa lá, olhar na França, depois eu tive oportunidade de conhecer, então a gente conhece os espetáculos lá também, onde tem uma parceria muito forte com o governo. Então, o que acontece? Todo artista que faz espetáculo, ele paga 100% de imposto para o governo. Porém, quando ele precisa criar um novo espetáculo e inovar, ele pode ficar 1 ano em casa que o governo paga para ele. Você entende a transparência? Então, quando a gente fala em economia criativa, que é desenvolver essas regiões, como eu dei o exemplo lá do Vale, né, lá da Rota da Cachaça em Minas Gerais, do Vale dos Vinhedos, aqui de Paraty, no Rio de Janeiro, está relacionado em geração de impostos para o governo. Olha os dados que eu trouxe para você aqui da Lei Rouanet, né? Mais de 30 anos que existe no Brasil, tá? Então, olha, quando a gente fala sobre os brasileiros, hoje a gente paga 34% de taxas e impostos de tudo que é gerado na economia. E a Lei Rouanet, ela tem uma percepção que ela está sendo benéfica, porém com poucos dados. Então, a cada R$1 que o governo deixou de arrecadar pela renúncia de impostos, ele obtém 53 centavos de retorno de novos impostos. O que ele gera de novo negócio. Mas ainda é um dado muito inferior perto do que ele poderia gerar. Então, o que precisa ocorrer por parte do empreendedor? Eu preciso ser transparente. Então, vem agora o microempreendedor individual, né? Que as pessoas estão aderindo a essa visão mais de negócio, de empresa, para quê? Para que a gente possa realmente se unir para solucionar os problemas, principalmente da nossa comunidade, e depois pensar. O problema do Brasil não está em Brasília, né? Ele está em cada cidade, cada comunidade. Então, vem essa aproximação. Eu sempre falo, quando eu quero resolver um problema, eu não falo com o presidente, eu falo com o vereador. Então, se eu tivesse agora uma liderança forte em cada município, um líder por bairro, que eu pudesse reunir e olhar os dados do coronavírus por bairros, pensar numa solução comum, organizar as empresas locais. Você imagina? Que trabalho incrível a gente faria, mas nós não temos essa cultura ainda. Né? Então, eu trabalho muito na Flint com um curso de liderança transformadora, qual o meu papel nesse processo, porque o líder precisa entender o impacto que ele tem no mundo. Né? E aí eu trago o jargão da Agenda 21 que fala, nós temos que pensar globalmente, mas agir localmente. E eu lembro de você, o ano passado, aqui em São Paulo, no WTW, né? Naquele quadro eu fui lá e fiz. E aí veio você, eu quero entrevistar você, porque essa originalidade do Peãocast, você falando de todos os problemas que você teve, né? E conseguiu ultrapassar tudo isso e o foco que você tem em educação. Então, eu vi muita coisa interessante naquele congresso. Eu vi o pessoal da Polícia Federal inovando lá de Santa Catarina, né? Várias histórias. Fabuloso. Mas você me marcou de uma forma muito positiva. Então, eu fiquei lisonjeada com o convite, porque eu já lembrava de você o ano passado. Poxa, que coisa boa de ouvir, viu, Dai? Muito boa. Mas eu estou encantado porque a minha cabeça está a 1.000.000 por hora. Eu tenho um projeto de um jornal gratuito, para distribuição gratuita para a escola pública. Que eu, na minha concepção, por eu ser aluno de escola pública,
e vejo as dificuldades e limitações ali, e principalmente nessa época, que nem todas as crianças têm acesso à internet, celular e tal. E a gente vai ter que conversar sobre suas visões, sua vida, porque eu tinha vontade na minha cidade, onde eu sou de Artur Nogueira, São Paulo, era colocar artistas em cada esquina para tocar instrumentos. Mas enfim, você está me falando de Londres, a cabeça está a 1 milhão por hora, depois você vai com certeza com a sua expertise, dentro da nossa sabedoria ali, somar com mais talentos para que a gente consiga ajudar a população no modo geral. Mas o meu foco é a escola pública, porque eu acho que dali sai o maior gerador de mão de obra que acontece dentro de comércio e empresas, sai da escola pública, na minha concepção. E a minha motivação é unir as associações comerciais com as escolas. Que a associação comercial se interesse mais de visitar escolas e a escola faça da associação comercial um parceiro, né, para troca de experiências, que os empresários passem por ali para as escolas, porque depois que você sai da escola, você vai arrumar um emprego, você vai aonde? Num comércio. Você vai numa empresa. Só que você não sabe nem quem é, o que faz, deixa de fazer, você não tem essa história, você não foi preparado para se interessar pela vida das empresas. Enfim, aí você chega despreparado e passa pelos desafios e seja que Deus quiser, cada um do seu jeito, né? Então, mas eu tenho fé que a gente vai falar muito a partir de agora, até porque nós estamos conectados no hard work papai e nunca mais, né? Nunca mais a gente pode separar. Com certeza. Eu não sei nem pra onde... Você já perdeu às vezes a conversa, a mão na conversa, e fala assim, que pergunta que eu faço agora? E eu não tenho universitários para pedir ajuda. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Olha só, eu também venho de escola pública, valorizo muito, eu tive excelentes professores, até porque eu acho que um marco que eu não falei no início dessa live foi a minha participação em projetos sociais, o trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário ele fez uma diferença gigante na minha vida. Por quê? Na minha infância com o Léo Clube, né? Depois de formada com o PGQP no Rio Grande do Sul, que foi o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, tá? O que tem nesse trabalho social? Você vai conhecer grandes empresários, pessoas do bem que vão te auxiliar, que acreditam na solidariedade, tá? Vai ser aí uma escola. Então, o que a gente já vê com o foco na economia criativa vai demandar? Gestão de projetos. Né? Então já vem um talento aí. Como é que você vai colocar um projeto nesse município para ser aprovado e apoiado por grandes empresas, pelo governo, pela prefeitura? Enfim, eu preciso vender o meu pitch de negócio, né? Que vai ser num projeto ali com uma justificativa muito interessante. Lá em Londres, no primeiro final de semana eu fui correr num parque. E aí eu vi as pessoas, achei umas pessoas muito bonitas. E eu falei, nossa, olha o meu modelo mental. Eu falei, como aqui os funcionários da prefeitura são bonitos, porque eles estavam juntando o lixo do parque. Ao decorrer da caminhada, aí que eu me dei conta que eram pessoas que moravam naquele bairro e estavam limpando o lixo do parque. Olha a minha ignorância, achando que eram pessoas contratadas para cuidar do parque, e eram os próprios moradores que estavam cuidando. Fabuloso. Sabe? Então, assim, eu acho excelente essa tua ideia. A associação comercial precisa estar ligada com a escola, sim, mas também com as prefeituras, né? Com os vereadores. Porque o que um bairro precisa é totalmente diferente do outro. Você concorda? Então, eu só não citei os vereadores porque eu estou há 17 anos fazendo esse trabalho e eu quero quebrar esse modelo mental, né? Eu tenho certeza que já houve renovações, etc. Mas eu não coloquei a câmera, embora eu acredite que precisa estar linkada, pela a falta de ação que eu sou mais empreendedor, eu acredito naquele que fala, vou fazer, eu faço. Se eu falo, não consigo, sai da cena, só fala isso. E geralmente no âmbito político ninguém fala não. Não, vou dar um jeito, vou fazer. E isso, na verdade, não é sempre real. E acaba demorando para... Então, por isso. Mas eu acredito, sim, que nós temos que unir a classe política que esteja realmente comprometida com a ideia de promover, e não só fazer politicagem. Que não tem nada errado fazer, até porque eles precisam mostrar o serviço e o nosso cidadão também não vai ajudá-lo a estar lá na próxima gestão. Mas precisa ter mais ações, na minha concepção, mais
empreendedorismo, mais ação do que... Eu tenho uma visão global e tem que ter ação local, né? Como você acabou de colocar. E às vezes tem aquela ideia muito da... enfim, mas eu acredito que sim, nós vamos linkar associação comercial, Câmara de Vereadores, aqueles que acharem que precisa ser mudado, não é verdade? E os que não quiserem vão perder espaço, essa é a verdade. Deixa eu contar pra você, já passou de 35 minutos e eu tenho que fazer a parte chata, que é avisar você que tá acabando, com dor no coração. E eu queria convidar... verdade, a minha cabeça tá 1 milhão. Eu vou convidar você para fazer uma consideração final, deixe seus contatos, porque quando a live é salva, ela vai pro GTV, pro YouTube, e tudo que tá escrito some. Então, deixa registrado, porque alguma pessoa vai poder rebobinar, ouvir, pegar seus contatos, e deixa uma consideração, uma mensagem da forma que você, com certeza, pode deixar aqui pra gente sobre economia criativa para esse momento, e depois a gente vai pro nosso quadro Somos Contadores de Histórias. Ok. Então, agradeço imensamente o convite, foi uma oportunidade. O meu foco aí nesses últimos meses, né, já temos um trimestre da pandemia, foi reuniões individuais com as empresas, eu não tenho focado muito nas lives, porque o que a gente pensa em tempos de pandemia? O avião está caindo, eu coloco primeiro a máscara em mim, das pessoas mais próximas, e depois eu ajudo todo mundo. Então, o meu foco foi mais focado nas empresas que eu já vinha atendendo. Então, agradecer a oportunidade e deixar meus contatos aí. Tem o meu site, que é www.flintconsultoria.com.br. Tem o Instagram também, Consultoria Flint, Daiana FW, né? E... Flint é F-L-I? F-L-I-N-T. N-T, ok. Isso. .com.br. Isso aí. Ok. Caramba, passou muito rápido. Eu tô muito chateado com esse relógio hoje, viu? Não tem problema. Olha, foi um prazer. E eu vou acabar com uma provocação, né? Vou citar o Einstein, por quê? Eu acredito que insanidade mental é a gente continuar fazendo as mesmas coisas e buscar resultados diferentes. Então, eu espero ter sido a faísquinha aí para as pessoas que vão assistir e talvez não se sintam parte da mudança. Eu acredito que sim. Que cada um de nós pode fazer a diferença nesse mundão afora. Aqui no interior a gente fala que é barulho de carroça na cabeça, que é essa faísca, né? Que é provocação mesmo, fazer com que a gente fique incomodado com algo e vai procurar mais sobre esse assunto. Vamos para o nosso Contadores de Histórias? Vamos lá. Escolha 3 palavras aleatórias e eu vou escolher 2 para a gente construir uma história juntos. Talento. Talento. Empresa. Empresa. Próximo. Mais uma. Faísca. Faísca. Você anotou essas palavras ali? Você vai usá-las. Vamos lá. Talento, empresa e faísca. Vamos lá. As minhas 2. Eu anoto também? Anota ali. Coelho. Tá. E padre. Tá. Como que funciona, minha amiga? Você costura essas 5 palavras numa história, vai construindo, no momento oportuno você vai me passar essa história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Tá ok? Ok? Então, diretamente de algum lugar desse Brasil, hoje ela está em São Paulo, mas ela é uma mulher do mundo. No quadro Somos Todos Contadores de Histórias e toda boa história começa com Era Uma Vez. Daiane, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, era uma vez um padre com muito talento e ele resolveu ser uma faísca em seu negócio. Então, ele viu o coelho e... Ele viu o coelho e ficou pensando por que esse animal tem orelhas tão grandes? Porque esse animal ele se movimenta pulando. Foi aí que ele teve a grande faísca. Foi aí que ele teve a ideia. Somou o talento desse padre, né, que era bastante ativo na sociedade, e ele começou a rabiscar um livro. Um livro que depois de anos, décadas depois, foi trazer uma grande faísca numa jovem lá no Brasil.
que também era muito talentosa e que depois, já de uma determinada idade, resolveu pesquisar e ir até a origem onde tudo isso aconteceu. E para a mudança ocorrer tanto na sua vida como ocorreu na vida dessa jovem, olha a importância de resgatar o nosso passado, aceitar o nosso presente e olhar para as tendências do futuro como esse coelho, com olhos bem atentos, ouvidos maiores ainda e principalmente a atitude das suas pernas no mercado tão ágil e colaborativo. incrível! Gente, uma salva de palmas aqui para Daiane. Calma para nós. Que história mega linda! Isso aí, que alegria! Que alegria receber você aqui, viu? Adorei, adorei. Vamos fazer uma foto aqui para registrar? Vamos lá. A porteira vai estar sempre aberta aqui no Peãocast para você, tá bom? Muito obrigada. Eu vou querer contar a sua história no Instagram da Flint também, né? Compartilhar com os meus ouvintes aí uma prova humana, viva, do quanto o diferencial, né? O quanto aceitar todas as limitações que você teve aí na tua trajetória também, para ser hoje essa faiscona, essa fogueira para o Brasil inteiro e conseguir fazer a diferença lá na tua comunidade. Parabéns! É só você passar horário e agenda e não tem dia ruim, a gente vai estar lá. A gente vai levar muita pulo de boi e cavalo ali para o grupo seu, muitas ideias, trazer muita poeira, trazer aqui muita poeira para levantar poeira. Vamos lá, vamos lá. Gratidão. Obrigado para todo mundo que mandou um beijinho, mandou um coração, que mandou algumas perguntas. Chame a Daiane no particular, tire suas dúvidas, faça as consultorias online, enfim. Dê um próximo passo, chegar até aqui. E quero chamar vocês que acreditam na educação. Nós temos o nosso afiliado, o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra ali vai a comissão, tirando os impostos para a educação pública. Então dê um apoio, enfim, divulgue ali para o seu grupo, caso você queira fazer isso. E quem não quiser fazer isso, mas quiser fazer uma doação em dinheiro, temos a Vaquinha, que também tem o link aqui na bio. Você entra ali, para quem não conhece o site da Vaquinha, você faz a doação acima ali de R$20. E todos os meses a gente precisa fazer esse trabalho para ajudar pelo menos mais uma criança. Com R$2,95 a gente consegue ajudar uma criança da escola pública levando um material paradidático. Saúde, beijo no coração para todo mundo. Tchauzinho! Tchau, tchau. Feliz Dia dos Namorados, né? Ah, é? É, daquele jeitão hoje, né? Feliz Dia dos Namorados para você também. Ok. Tchauzinho, obrigado. Tchau, saúde. Tchau. Vamos ver se até a noite eu arrumo uma namorada hoje. Eu tô esforçando. Boa sorte! Tchau.